Me vi em pé segurando uma mala tiracolo antiga de couro marrom, dentro de um ônibus lotado de pessoas, e aguardava vagar algum lugar para me assentar. Eu estava voltando de um estudo. Tentei entrar, mas a pessoa sentada na ponta não me deu passagem. Olhei para a frente do ônibus e avistei outra vaga perto de duas mulheres louras. Elas conversavam sobre o divórcio da mãe. Falavam em tom alto e, como se me conhecessem, participaram da conversa comigo. Num primeiro momento, não falei que era advogado, para não ser tão inserido, mas elas, percebendo que eu dava conselhos pertinentes, me perguntaram qual a minha profissão e eu respondi que era advogado e que estava fazendo pós-graduação. Abri minha mala e havia um monte de cartões de visita, e quando peguei alguns para entregá-los, mal cabiam na minha mão, de tão volumoso que era, e tinha vários tipos de confecção. Elas pegaram os cartões dos mais variados e ficaram felizes. De repente, do nada, estávamos no fórum, quando avisto minha mãe e irmã vindo ao meu encontro pelo corredor de onde ficava a sala de audiências, me avisando que o meu tio, advogado aposentado, o nome dele era Salvador, era o advogado da parte contrária, ou seja, o marido daquela mulher loura. Então eu tranquilizei aquelas mulheres, dizendo para confiarem em mim, porque conversaria com meu tio para resolvermos aquela situação do divórcio da melhor maneira possível. Quando fui ao encontro do meu tio, ele também já estava vindo ao meu, e fomos para a sala de audiência. O juiz ainda não estava na sala. Haviam outros advogados aguardando também. Fechamos a porta e, quando íamos iniciar a conversa, o juiz adentrou e logo foi falando que aquela reunião não se realizaria porque ele não permitiria, me expulsando da sala sem qualquer motivo. Eu resisti e bravamente o encarei, respondendo à altura que, se sentindo ofendido, me ameaçou com punição de multa. Não conformado, cheguei a desacatá-lo, insinuando que o motivo pela qual ele não queria aquela reunião foi porque eu mesmo tinha interesse naquele divórcio, principalmente o de prejudicar aquelas mulheres, mãe e filha, partes mais fracas na relação. E frisei que a conduta dele era passível de punição mesmo, com todas as prerrogativas do livre-arbítrio que a lei humana lhe permite. O juiz ficou furioso comigo e andava de um lado ao outro da sala incessantemente. De repente, me veio um arrependimento e, sabendo que poderia prejudicar ainda mais aquelas mulheres por causa da minha investida impetuosa, recuei e pedi perdão ao juiz, mas insisti que reconsiderasse a atitude dele, que acatou o meu pedido de desculpas. Peguei minha mala, saí da sala e fui ao encontro das mulheres que me aguardavam. Fomos em direção ao elevador. Nesse momento em que aguardávamos o elevador, um amigo meu chamado Ralph passa por mim e me pergunta por que eu não estava falando com ele. E ele segue adiante.
Eu respondi, relembrando de que ele era que havia deixado de falar comigo. E ele desapareceu pelo corredor entre a multidão. Quando o elevador chegou, eu estava sozinho e entrei aproveitando o momento, imaginando que as mulheres estariam me aguardando no hall. Ao descer um andar, o elevador para e entra apenas um advogado que me saúda e pega no meu queixo, erguendo-o e diz: "Você agiu com bravura na sala de audiência. Os teus cílios estão vermelhos." Dentro do elevador havia um espelho e, olhando para ele, eu não enxergava que meus cílios estavam irritados, nem tampouco avermelhados. E respondi àquele homem que estava tudo bem. Chegando no hall, percebi que as mulheres já haviam ido embora. Pensei em aguardar mais um pouco, pois podiam estar chegando em outro elevador. Mas nada acontecendo, resolvi ir embora. Fui a pé e percebi que estava me dirigindo para minha casa, onde morava antigamente, toda a minha infância e juventude, num bairro bem humilde na Vila Ede, em São Paulo. Estar retornando de um estudo e fazer pós-graduação aponta ao retorno do treinamento dos escolhidos. As experiências adquiridas com a verdade o acompanham na bolsa cingida, experiências adquiridas a longo tempo. Algumas pessoas darão passagem ao decorrer da jornada, outras não. A Bíblia nos ensina que quando os discípulos do Senhor começaram a missão, a mensagem não foi entregue a quem não quis receber, ou seja, não deram passagem para o Evangelho do Reino. E se qualquer lugar não vos receber, nem os homens vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó, em testemunho contra eles. Os muitos cartões de visita confirmam a jornada do discípulo do Senhor. A mãe, juntamente com sua filha, representam os cristãos e os judeus convertidos a Jesus, sendo participantes da nova aliança. Lembrando que a igreja nasceu através de discípulos judeus que aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor. A questão do divórcio, defendida pelo discípulo advogado, está fortemente embasada entre a lei e a liberdade em Cristo, porque escrito está: "Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão." O tio Salvador, advogado da parte contrária, tipifica Moisés. Ele foi o Salvador, o libertador dos hebreus. Moisés trouxe a lei ao povo hebreu, e todo aquele sob o jugo da lei será julgado por Moisés. Não foi Moisés quem vos deu a lei? Entretanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusará é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. O juiz injusto e imponente pode indicar o anticristo. O anticristo será reconhecido como Messias dos judeus
e não aceitará comunhão com os judeus convertidos e cristãos. Ele mesmo perseguirá o povo de Deus e a quem se opor a ele. Os discípulos devem ser prudentes em todo trato. E falará palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e parte de um tempo. No que diz respeito ao amigo Ralph, isso mostra que haverá lobos que aconselharão pessoas e eles ficarão entre a multidão. O fato de o justo advogado ser aplaudido por outro advogado sinaliza que os atos de justiça dos santos são reconhecidos por Jesus. A moradia humilde ressalta que não haverá conforto no ministério. Todavia, os discípulos terão necessário para efetuarem a obra.